Abre comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 11 até o verso 13. Deixa ela aberta, daqui a pouquinho nós vamos ler. Para quem não sabe, Filipenses é a carta da alegria. E olha que legal, Paulo não estava em Caldas Novas, nem nas Bahamas, e nem em Nova York quando ele escreveu. Ele estava preso em Roma. E ainda assim é a carta da alegria. Então talvez devêssemos parar de reclamar. O tema da mensagem é pedagogia do contentamento. Pedagogia do contentamento. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Eu queria bater um papo com você antes. Irmãos, presta bem atenção. Existe uma inquietação que ela é silenciosa, mas ela governa a vida de muita gente. E essa inquietação não depende da fase da sua vida, não depende da sua renda e não depende das suas conquistas. E ela vai mudando de forma. Essa inquietação, antes, ela era causada pela falta de acesso. Eu não tenho acesso, por isso eu estou inquieto. Quando eu tenho acesso, a inquietação agora, ela se dá pela falta de realização. E quando eu consigo realizar, essa inquietação agora, ela se dá pela falta de sentido naquilo que eu realizei. No fundo, amigo, a sensação sempre vai permanecer a mesma. Porque sempre vai permanecer dentro de nós o seguinte sentimento: ainda falta alguma coisa. Falta dinheiro, falta reconhecimento. Ô gente, só a igreja que acontece isso. Olha para trás, olha. O Cris trocando o bujão de gás. Que doideira, mano, que doideira. Me traz um café aí, Jailton. Tu perde a concentração, mano. Como que concentra? Não tem jeito. Que doideira, cara. Que doideira. Pô, acabou o gás. Por que não subiu ali, cara? O cara atravessa a igreja toda. Eu nem sei onde eu estava, cara. E sobre essa inquietação, cara, a inquietação ela vai mudando de forma, irmãos. Como eu disse, antes ela se dava pela falta de acesso, depois pela falta de realização, e depois, porque aquilo que você realizou já não faz mais sentido. Mas essa inquietação, ela permanece a mesma. Porque sempre nós temos aquele sentimento de que ainda está faltando alguma coisa. Falta dinheiro, por isso eu estou inquieto. Falta reconhecimento, falta oportunidade, falta paz. Eu tenho tudo isso, pastor, mas falta paz. E aí, junto com isso, irmãos, cresce uma expectativa quase que imperceptível. Nós nos sabotamos dizendo o seguinte: quando isso mudar, eu vou ficar bem. Quando eu tiver aquilo, eu vou ficar bem. Quando eu chegar onde eu quero chegar, aí eu vou ficar bem. Mas o problema é quando você chega onde você estava inquieto e pensou que chegando lá, você teria paz. Porque agora você chegou onde você sempre sonhou. Mas a paz não veio. Ou seja, ter chegado no lar que você projetou, não resolveu a sua inquietação. Irmãos, olha aqui para mim, presta bem atenção. O problema nunca foi a ausência de coisas. O problema é a presença de um coração que nunca aprendeu a descansar no Senhor. Que nunca aprendeu a ser grato ao Senhor. E sem você perceber, a sua vida vai virando um ciclo. Você busca, você trabalha muito, você conquista, você se anima por um tempo com aquilo que você conquistou. E depois você volta para o mesmo lugar da insatisfação, da inquietação e do vazio. E tem muita gente passando a vida inteira tentando resolver esse vazio com movimento. Mais esforço, mais conquista, mais avanço. Mas o problema nunca foi velocidade, amigo, o problema é direção. Irmãos, presta bem atenção. Existe uma crença silenciosa que ela governa tudo isso. É a ideia de que algo fora de você será capaz de sustentar aquilo que só Deus pode preencher. Só Deus. E é por isso que a Bíblia não trata contentamento como um detalhe emocional.
ela trata como uma evidência de maturidade espiritual. Contentamento é evidência de maturidade espiritual. Olha o texto que nós lemos aqui. Um dos textos mais gloriosos de toda a Escritura. Olha o que é que Paulo está dizendo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Por quê? Porque eu aprendi. Aprendi o quê? Aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Presta bem atenção, irmãos. Olha o que Paulo está escrevendo para a gente. Como eu disse, Paulo não escreve isso de Nova York, de Caldas Novas ou de alguma praia. Paulo escreve isso da sua segunda prisão em Roma. Paulo não estava em um momento confortável, amigo. Ou seja, Paulo não está ensinando para mim e para você contentamento como teoria. Ele está revelando contentamento em um contexto de limitação. O bloco do capítulo que nós lemos começa dizendo o seguinte: aprendi. E isso desmonta uma ilusão imediatista que nós temos. Contentamento não é automático. Contentamento não é temperamento, não é personalidade. Contentamento é formação. Você aprende. Você aprende a ser contente. Paulo não nasceu assim. Ele foi moldado até chegar aqui, a ponto de escrever isso para mim e para você. Então, se você não aprende, você repete. E quem não aprende contentamento, repete ciclos de insatisfação a vida toda. O bloco do texto que nós lemos vai dizer o seguinte: eu aprendi a viver contente. Como? Em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo que ele aprendeu a se adaptar. E aqui está um ponto profundo do texto. Paulo não diz que as circunstâncias mudaram ele. Ele diz que ele aprendeu a permanecer estável dentro das circunstâncias. Isso muda tudo. Porque a nossa geração, o que é que ela está tentando? Mudar o cenário de fora, para aí sim estabilizar o coração aqui dentro. Só que Paulo está revelando o contrário. Paulo está dizendo o seguinte, que um coração estabilizado não depende do cenário. O problema da instabilidade não está ao seu redor. O problema da instabilidade está aqui dentro. E aí Paulo vai dizer que além de ter aprendido a se adaptar, ele aprendeu a ter muito e a ter pouco. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se eu tiver muito, eu estarei contente. E se eu tiver pouco, eu também estarei contente. Se eu tiver fazendo a viagem dos meus sonhos, eu estarei como? Contente. Mas se eu não tiver condições de viajar esse ano, também estarei contente. Se eu tiver agora em um rodízio, na melhor churrascaria da cidade, contente. Mas se hoje for dia de comer arroz, feijão e ovo, contente. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu conheço os extremos e nenhum deles me governa. Nenhum deles me governa. E isso confronta diretamente a ideia que nós temos. Porque muitos de nós pensamos o seguinte: se eu tenho pouco, eu estarei em crise. Se eu tiver muito, meus problemas serão resolvidos. Não, amigo. Paulo viveu os dois extremos. E ele descobriu que nenhum dos extremos sustenta. Nenhum dos extremos gera contentamento. Porque o contentamento não nasce daquilo que eu vivo fora. O contentamento nasce de uma convicção aqui dentro. E aí, o ápice do texto é: eu aprendi o segredo. E essa palavra é muito forte. Porque segredo aqui não é algo escondido. É algo que ainda não é óbvio. Porque a maioria das pessoas vive a vida inteira sem entender isso. Qual é o segredo? O segredo não é você ter mais. Não, pastor, quando eu tiver mais dinheiro. Não, amigo, esse não é o segredo. Porque se dinheiro resolvesse todos os problemas, rico não tirava a sua própria vida. Se dinheiro resolvesse todos os problemas, rico não passava por depressão. Então o problema não é ter mais. O problema também não é controlar tudo.
O segredo não é você chegar no lugar ideal que você tanto projeta. Aqui está o segredo. E o segredo é esse: tudo posso naquele que me fortalece. O segredo que Paulo está nos ensinando não é o segredo de você poder conquistar alguma coisa. É você viver qualquer cenário da sua vida e ainda assim glorificar Jesus. Esse é o segredo que Paulo está dizendo. Irmãos, o que Paulo está propondo para mim e para você é que existe uma fonte maior sustentando a minha vida e a sua vida. E o nome dessa fonte é Cristo. O que Paulo está nos ensinando é que nós não nos relacionamos com Cristo por aquilo que Ele pode nos oferecer, ainda que Cristo possa nos abençoar muito. Não, nós nos relacionamos com Ele e nós o amamos por quem Ele é. Amém, irmãos? Paulo diz que aprendeu a não ser governado nem pelo muito e nem pelo pouco. Mas se isso precisa ser aprendido, presta bem atenção, é porque existe algo dentro de nós que nos puxa na direção contrária. E é isso que Jesus vai expor em Lucas capítulo 12. Porque no fim das contas, o problema não é o que falta fora. O problema é o que ainda não foi tratado dentro de nós. Olha o que Lucas capítulo 12, verso 15, vai dizer, irmãos. Olha, uma das consequências de alguém que não vive contentamento. A Bíblia vai dizer o seguinte: então ele lhes disse, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus aqui não trata a ganância como excesso, ele trata a ganância como distorção, porque a insatisfação não começa no bolso, a insatisfação começa na percepção. Quando você deixa de ser alguém que vive contentamento, você se torna alguém insatisfeito da vida. Irmãos, a alma humana, ela tem uma capacidade muito perigosa, presta bem atenção. Ela consegue se adaptar muito rápido ao que recebe, mas ela tem dificuldade em se adaptar àquilo que falta. Olha se é assim ou não é. Você conquista algo que antes parecia essencial para você, ou que parecia muito surreal. Cara, isso aqui é muito distante, eu acho que eu não tenho condições de conseguir alcançar, e de repente você se depara com o sonho da sua vida, e por alguns dias aquilo satisfaz o seu coração, você está feliz. É como alguém que compra o primeiro carro, ou troca de carro, quer lavar o carro todos os dias, quer dormir dentro do carro, ama o carro. Irmãos, depois de poucas semanas, para quem vive com o coração insatisfeito, aquilo que era o maior sonho da sua vida se tornou normal. Depois de algumas semanas, o seu maior sonho deixa de ser normal e agora se torna pouco. Passado mais alguns dias, ele agora se torna insuficiente. Presta bem atenção, isso não é financeiro, isso é espiritual, irmãos. Isso é espiritual. E talvez você não tenha tudo o que você quer, amigo, mas a Bíblia nos confronta. Por quê? Porque você já tem o suficiente para você viver hoje diante de Deus com contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, não é uma sugestão, é um diagnóstico. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Quer que leia aqui? O texto vai dizer o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Esse texto é glorioso. Agora presta bem atenção, irmãos. Sabe qual que é o problema nosso? Nós estamos redefinindo o que é necessário. O que é necessário para você? Porque hoje o necessário para muitos de nós não é mais o sustento. Hoje para mim o necessário é o conforto. O necessário para mim tem que ter status, tem que ter a validação de alguém. Porque o coração que não é tratado, ele sempre transforma provisão em insuficiência. Ele nunca está satisfeito, irmãos.
Ele sempre está reclamando que ainda falta alguma coisa. O que antes para a gente era necessário, hoje para a gente nós redefinimos. E aí nós precisamos fazer um exercício importante. Olha aqui para mim. Lembra de onde tu veio. Lembra da sua infância, amigo. Alguém aqui já teve que tomar banho esquentando a água no fogão de lenha? Aleluia. E hoje nós temos chuveiro, sim ou não? Nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos. Alguém aqui passou muita dificuldade até de comer na infância? Hoje tu tem condição de comer o que você quer, sim ou não? Nós esquecemos essas coisas. Nós esquecemos essas coisas. Quem aqui, quando jovem, pensava ter um carro, para mim, é impossível. E hoje você, pela graça de Deus e pelo trabalho, tem um carro. E o que é que nós fazemos? Depois de 2 semanas andando no carro, nós já estamos acostumados. Daqui a pouquinho, não é automático, é manual isso aqui, hein? É manual. E depois de mais 2 semanas, o que é que nós falamos? É 1.0 isso aqui ainda. Olha para você ver subindo o morro, todo mundo que me ultrapassando. A vontade, se eu fosse Deus, e eu não sou, era falar assim, eu ia xingar, mas orar não permite. Volta a andar de ônibus, irmão. Volta a andar de ônibus. Porque nós nos acostumamos demais com as coisas, irmãos. Antes aquilo que para a gente era necessário, hoje nós redefinimos o necessário, amigo. Eu converso bastante com meu filho a respeito disso. Eu fui na praia pela primeira vez com 18 anos de idade. Eu não vou falar para você chutar qual é a praia, porque com certeza todo mundo vai acertar. Guarapari. Era o que dava, irmão. Guarapari. Alguém aqui já foi? Pode levantar a mão. Tem mais gente. É. Agora, quem foi e tirou foto com aquele peixe gigantesco que tem lá? É. Nós domina Guarapari. Irmãos, maior experiência da minha vida. Coisa linda, terra boa. Maior experiência da minha vida com 18 anos, cara. Poder ir na praia. Hoje meu filho tem 17 anos, já conseguiu pisar fora do Brasil. 7 anos. O culpado é o Cris que passou com o bujão, gente. A minha mente está bagunçada. Hoje o meu filho tem 7 anos e para a glória de Deus, cara. O moleque tem um passaporte, já foi fora do Brasil. Mas se eu não tratar isso nele, ele vai achar que ir fora do Brasil que é o normal. Não, amigo, isso aqui não é normal. Isso aqui é muita graça de Deus sobre você. Isso aqui não é o necessário. O necessário é tu ter um lugar para dormir, comida na mesa, isso é o necessário. E o que Paulo está dizendo é, se você tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, seja grato a Deus, irmãos. Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas você tem tudo o que você precisa. Seja grato ao Senhor. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Eu aprendi a adaptar em toda e qualquer situação. Ou seja, o problema não era a falta, irmãos. O problema era o coração que ainda não havia sido treinado para lidar com a falta. Irmãos, se a insatisfação ela não faz focar naquilo que falta, então tem uma pergunta inevitável que nós devemos fazer. O que acontece com aquilo que já nos foi dado? O que acontece com aquilo que você já tem? Irmãos, porque um coração que sempre enxerga a ausência, inevitavelmente ele perde a capacidade de perceber e reconhecer a presença. E aqui, é exatamente aqui, que a insatisfação ela vai evoluir, porque ela deixa de ser agora um incômodo, e ela se torna agora, irmãos, ingratidão. Quem não tem um coração cheio de contentamento, vive insatisfação, e depois ingratidão. Porque o coração que não é tratado, amigo, ele não só vive em falta, ele perde a capacidade de enxergar aquilo que ele já recebeu. Olha o que Romanos capítulo 1, verso 21 vai dizer. Tem como projetar Romanos 1, 21?
Então, Romanos 1, 21, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Presta bem atenção, irmãos. A queda moral começa com uma falha simples. Simples. Não agradecer. E a ingratidão aqui não é ausência de educação, não. A ingratidão aqui, amigo, é a ausência de uma percepção espiritual. O coração ingrato, ele revela o seguinte, amigo, que ele perdeu a sensibilidade, que ele banalizou a graça, porque agora o coração de quem é ingrato pensa que Deus é obrigado a abençoar ele todos os dias, e ai de Deus se não fizer isso. Ele passa a tratar Deus como um mero senhor, que tem a responsabilidade, a obrigação de cuidar dele. Nós só validamos Deus quando acontece algo extraordinário. Essa é uma característica de alguém que tem um coração ingrato. Se não for visível, não é celebrado. Se não for impactante, não é reconhecido. Mas presta bem atenção, a maior parte da atuação de Deus na sua vida é silenciosa. E nós não somos gratos ao Senhor por isso. Parece que foi há 50 anos atrás, mas a pandemia aconteceu há 5 aninhos. Alguém aqui perdeu alguém querido na pandemia? Amigo, na pandemia, tudo que as pessoas mais desejavam, quem estava internado, era o quê? Ar, oxigênio, amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tu está vivo aqui. Mas para a gente agradecer a Deus é só se for um milagre muito impactante. Porque se for do dia a dia, já nem é mais milagre. Não, irmãos, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Você só está aqui porque o Senhor sustentou você, amigo. Seja grato pelo milagre ordinário da vida, irmãos. Os maiores milagres do Senhor acontecem quando você nem percebe. Quantos livramentos Deus Ele te deu e você nem percebeu? Nem percebeu, amigo. Quantos milagres, irmãos, Deus Ele já enviou provisão para você. Quando faltava dinheiro para pagar uma conta ou comida, ou quando faltava alguma coisa e Deus mandou a provisão. E você agora chama isso de quê? De rotina. De rotina. Irmãos, é por isso que eu não me acostumo, cara. Vou participar de um churrasco. Eu faço isso. Obrigado, Jesus. Comi uma picanha hoje. Vou comer uma carne. Por quê? Porque nem sempre isso foi a realidade. Pô, eu vou viajar para um lugar legal. Eu não finjo naturalidade, não. Deus, só a mão do Senhor poderia ter me colocado aqui. Nós precisamos, amigo, nós precisamos parar de banalizar os milagres ordinários da vida. Todo mundo aqui almoçou hoje? Não faltou comida na sua mesa não, irmão. Seja grato ao Senhor, para de ser ingrato. Para de ser ingrato, amigo. Irmãos, você não percebe Deus. Você não percebe Deus porque Ele está agindo pouco. Você não percebe Deus porque você se acostumou demais. Tu se acostumou demais com os milagres de Deus. E agora você nem percebe Deus. Não, para eu perceber Deus aqui, Deus vai ter que se superar, pastor. Deus vai ter que tirar um coelho da cartola para eu perceber o Senhor. Irmãos, o maior sinal de maturidade não é a falta de milagres. É a incapacidade de reconhecer aqueles que acontecem na sua vida todos os dias. Porque quem não celebra o ordinário, amigo, nunca estará satisfeito com o extraordinário. Nunca. É por isso que a Bíblia vai dizer, e eu amo, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Por que é que muitos de nós não vivemos milagres extraordinários? Porque nós não somos gratos aos milagres ordinários da vida. Nós não somos gratos, amigo. Irmãos, quem não celebra o ordinário nunca estará satisfeito com o extraordinário.
Quem não vê Deus no básico, nunca vai ver Deus na abundância, não vai, amigo. E aí nós voltamos para o texto, porque agora Filipenses, para mim e para você, começa a fazer sentido. Porque Paulo só consegue dizer, eu aprendi a estar contente, porque ele não está focado naquilo que falta. Ele está consciente daquilo que já recebeu. E aí, irmãos, um coração grato, ele enxerga provisão. Um coração grato, ele enxerga os milagres ordinários da vida. Agora, um coração ingrato, ele só enxerga a ausência. Me falta isso, me falta aquilo. E aí, quando você vai perdendo essa capacidade de reconhecer o que você já tem, você começa a projetar a sua esperança em um dia que ainda não chegou. E presta bem atenção, porque aqui, o coração que não vive contentamento, ele avança para um outro estágio. E qual que é o estágio? A sua mente começa a construir um lugar ideal. Quando eu chegar aqui, a sua mente começa a produzir um momento específico. Quando eu me casar. Quando eu for para tal lugar. Quando eu for promovido. Quando eu passar naquele concurso. Quando eu ganhar X valor. Quando eu trocar de carro. E aí, o momento onde você finalmente gastou a sua vida inteira, ele chegou. E quando ele chega, ele não faz sentido. Porque sem perceber, amigo, você deixou de viver o hoje, esperando um futuro que prometeu resolver todas as suas inquietações. Mas ele nunca vai, porque o seu coração ainda não foi tratado. E é aqui que nós entramos, amigo, na ilusão. A famosa ilusão da estabilidade. E qual que é o problema disso? Essa vida sempre começa depois. Eclesiastes capítulo 5, verso 10, vai dizer o seguinte: quem ama o dinheiro jamais se satisfaz. Quem ama a riqueza jamais se contenta com seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Irmãos, existe uma promessa que ela é implícita na mente de todo mundo. Quando eu chegar lá, pastor, eu descanso. Quando eu passar naquele concurso, pastor, eu vou ter estabilidade. Só que o problema é que esse lá, ele não existe. Porque esse lá não é um lugar, amigo. Esse lá é uma projeção emocional que você está fazendo. Você cria um ponto de chegada. E você se sacrifica, estuda, passa na prova, passa no concurso, se desgastou, se privou de uma série de coisas. E quando você chega lá, agora você tem contentamento? Não. Mas aí tu vai para o psicólogo. Mas eu pensei que quando eu chegasse aqui, eu teria contentamento. Não, você projetou um lugar sem ter tratado o seu coração antes. E esse lugar não vai resolver as inquietações do seu coração. Não vai, amigo. Não vai. Porque o coração que nunca foi tratado, sabe o que ele faz agora? Cria um novo alvo. Quando a minha empresa faturar X valor, pastor, eu paro de trabalhar 7 dias por semana e eu volto para minha casa para cuidar da minha família. E aí a sua empresa chega no faturamento ideal. E quando ela chega, você já fez uma série de compromissos que agora você vira para a sua família e fala, só mais um ano. Só mais um ano para eu chegar nesse lugar que eu quero. E um ano passou e você chegou, uau! Mas tu perdeu a sua família, amigo. Aí daqui a pouquinho agora você vai procurar aconselhamento pastoral. Para falar, me ajuda a resolver o problema do meu... Não, amigo. Irmãos, quem não tratou o coração, ele sempre vai criar um novo alvo. E aí a vida vai repetir o quê? Um novo ciclo. O que é que acontece de novo? Expectativa, dedicação, conquista. E depois da conquista, frustração. E redefinição de uma nova meta. Porque o seu coração nunca está satisfeito. O problema não está naquilo que você conquista, o problema está aqui dentro, o seu coração não foi tratado. Esse é o problema. E no final das contas, você não está buscando estabilidade, amigo. Você está tentando saciar sua alma inquieta com coisas que vêm de fora. E deixa eu falar uma parada para você, isso nunca vai funcionar. Porque a vida de quem não aprendeu contentamento
é uma eterna preparação para um dia que nunca chega. Nunca chega. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está cansado porque você tem pouco, não. Você está cansado porque você não aprendeu a descansar naquilo que você já tem. É por isso. É por isso. Irmãos, Paulo escreve para mim e para você de onde? Da prisão. Sem estabilidade, sem controle. Não estava no cenário ideal. E ainda assim, o que ele diz? Eu aprendi o segredo. E isso destrói completamente a ideia de que você precisa chegar em um lugar. E quando chegar, você vai viver bem. Porque, amigo, existe algo que intensifica ainda mais essa sensação de que você ainda não chegou lá. Porque não é só o que você imagina sobre o seu futuro, é o que você vê nos outros. Quando? No presente. E aí, nós, que ainda não temos um coração cheio de contentamento, nós saímos da insatisfação, da ingratidão, da ilusão de um dia chegar em algum lugar e isso vai resolver, e agora o nosso coração continua adoecendo, porque nós entramos em um lugar chamado comparação. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12, a Bíblia vai dizer o seguinte, tem como projetar aqui? 2 Coríntios 10, 12, não temos a pretensão de nos igualar, outras traduções, está ali, ou de nos comparar com alguns que recomendam a si mesmos. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Irmãos, presta bem atenção. A comparação não é apenas um hábito ruim. A comparação é uma lente distorcida. Ela altera a forma que você enxerga a sua vida. A comparação altera a forma que você enxerga as suas conquistas, a sua história. Porque quando você compara, você deixa de celebrar a sua conquista, porque você compara a sua conquista com a conquista do outro. Se ela não for maior do que a conquista do outro, ela não será uma conquista para você. E o nosso coração ele vai adoecendo sem a gente perceber. E o que potencializa isso na nossa geração? Rede social. Amigo, nunca foi tão fácil viver uma vida de insatisfação. Porque nunca foi tão fácil ter uma vida de comparação. Nunca foi. Só que quando nós nos comparamos com a rede social, a gente só esquece um detalhe. Você não está comparando realidades. Você está comparando a sua vida real com cortes editados na rede social. E aí você compara os seus dias comuns com os momentos extraordinários de outra pessoa. E aí você começa a entrar em crise, sabe por quê? Você está lá trabalhando, e de repente você abre o feed do seu Instagram, está lá aquela pessoa na viagem do ano, está no resort. Esse sou eu, você. Nós não celebramos. Uau, cara, Juni Blenda está viajando pro... Não, eu começo a me comparar. Por que eles e não eu? Deus, a vida é ingrata demais. Estou trabalhando igual um louco e eu não consegui viajar esse ano. E aí para piorar, Júnior Blenda está fazendo a viagem internacional. E eu vou viajar, aleluia, semana que vem, aleluia, para onde? Guarapari. Irmãos, um coração adoecido, ele não consegue desfrutar da viagem dele. Por quê? Ele não é grato por estar na praia com a família celebrando, porque ele está comparando com a rede social de alguém que está em um lugar que em tese é melhor do que o dele. Nosso coração é assim, amigo. Trocamos de carro, e aí eu chego no trabalho, eu vejo o meu amigo com um carro melhor que o meu. Aí eu deixo de celebrar, por quê? Eu não olho mais para a minha conquista, eu avalio a minha conquista e comparo com a conquista do outro. Então a minha vida só será boa se ela for melhor do que a vida de quem eu estou
comparando. E aí, qual que é a sensação que vai crescendo dentro de nós? Eu estou atrasado na vida. Pô, cara, estou fazendo 40 anos. E eu poderia ter isso. Poderia ter... Não, e eu não tenho. E eu não tenho. Irmãos, enquanto você mede a sua vida pela vida dos outros, você perde a capacidade de discernir o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Sabe qual que é o problema da comparação? Ela se alimenta sempre por aquilo que falta, mas ela nunca revela a verdade. A comparação, ela rouba de você a gratidão, e ela alimenta em você o quê? A insatisfação. Aí você deixa de ser grato pela viagem que você está fazendo, você deixa de ser grato por aquilo que você está comendo, pelo carro que você trocou, pela casa que você está morando, porque você agora se compara com todo mundo. E a sua vida só será boa se for melhor do que você está se comparando. Deixa eu dar um conselho para você, muito espiritual, posso? Gente, para de se comparar com rede social, amigo. Para de se comparar com rede social. Para de se comparar com rede social. Quantas mulheres, cara, com baixa estima, depressivas, inseguras. Por quê? Porque você se compara com aquela mulher que tem tempo para treinar, recebe para isso, tem patrocínio para isso, e ainda não satisfeita, edita todas as imperfeições do corpo, para escancarar para você. Tu está atrasado, tu está acima do peso. Não, sai desse lugar, gente. Vem para o mundo real, vem para a vida real. Amém, irmãos? Amiga, eu gosto de Paulo, porque Paulo não está se comparando com ninguém. Paulo não está dizendo, eu aprendi a estar melhor do que os outros. Não. Paulo não está dizendo, eu estou melhor que Pedro. Opa, a prisão de Pedro é pior, a minha é melhor. Não. Paulo está dizendo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Isso muda completamente a referência da vida, irmãos. Então agora nós temos o cenário completo. Nós temos um coração que vive em falta, um coração que não reconhece o que tem, um coração que projeta esperança no futuro e que se compara com os outros. Então a pergunta agora não é se estamos insatisfeitos. Nós estamos. A pergunta agora é, tem saída para isso? Porque se isso for apenas comportamento, a gente ajusta. Mas se for uma formação interna, a gente precisa de um caminho nessa noite. E é exatamente isso que Paulo está apontando para mim e para você. Contentamento não é ajuste de comportamento. Contentamento você vai ter que aprender. E é isso que ele está dizendo. Eu aprendi. Quem não aprende contentamento, vive preso em ciclos que nunca terminam. Porque quem não trata o coração, leva a mesma insatisfação para qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. E o que é que Paulo está dizendo? Isso não aconteceu comigo. Isso foi construído em mim. Contentamento é o resultado de um ajuste de percepção, de disciplina da mente, de alinhamento do coração. Você não vai se tornar contente quando a sua vida mudar, não. Você vai se tornar contente quando o seu coração for tratado. Amém, irmãos? Você não se torna contente quando você chegar onde você quer chegar, não. E eu oro para que você chegue lá. Você vai se tornar contente quando o seu coração ele for tratado. Então qual que é o meu conselho para você? Confronta o seu pensamento quando eles vierem dizendo, isso não é suficiente. Confronta eles. Seja intencional. Não, cara, talvez não seja onde eu quero chegar, mas é suficiente para hoje, por isso eu sou grato ao Senhor. Pratique gratidão intencional, irmãos. Como é difícil. E fica para a gente aqui o dever de casa para essa semana. Pratica gratidão intencional, cara. Amanhã, a maioria de nós, faremos o que pela manhã? Trabalhar. É isso, né? Isso, trabalhar. Então, em vez de você acordar pela manhã,
reclamando, segunda-feira. Oh, meu, segunda-feira. Seja grato porque você tem um lugar para trabalhar. Tu queria estar desempregado, precisando de ajuda, de oferta. Seja grato. Pratique gratidão, cara. Agradeça nas coisas simples. Irmãos, quem aqui tem carro? A não ser que o seu seja elétrico, você vai ter que abastecer. Inveja de quem tem. Quem tem carro elétrico aqui, namorada? Alain? Mais alguém? Fica em pé, mano, pessoal ver você. Pastor Alain, o único entre nós. Ana. Só tem que pagar R$ 6,39 na gasolina. Terrível, terrível. Alguém vai te atender. Você não está nos Estados Unidos, alguém vai te atender. Seja grato. Se você for na padaria, for atendido por alguém, seja grato. Seja grato, amigo, nas pequenas coisas da vida. Irmãos, para de ser mal-humorado, cara. Para de ser reclamão. Tem gente que você se aproxima, cara, vai dando um peso. Pô, a pessoa reclama de tudo está ruim, nada está bom. Doideira, cara. Doideira, irmãos. Mas Paulo não parou no aprendizado. Paulo descobriu a fonte. Olha para mim, eu estou caminhando para o final. Perceba isso, irmãos. Perceba isso. Paulo não está apenas ensinando para mim e para você uma disciplina emocional. Ele não está dizendo, aprenda técnicas para lidar melhor com a vida. Não. Paulo está apontando um caminho muito mais profundo. Porque aprender contentamento, amigo, não é o nosso destino. Aprender contentamento é o caminho que leva você para a fonte. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então esse é o caminho que me leva para um lugar. E que lugar é esse? Paulo responde. Paulo responde, irmãos. Isso é glorioso. Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não encontrou um método. Paulo encontrou uma pessoa. Paulo encontrou Cristo Jesus, irmãos. É por isso que ele está dizendo, eu aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. Se eu tiver muito, se eu tiver pouco, por quê? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, o contentamento cristão não é psicológico, não. O contentamento cristão, ele é cristológico. Cristo em nós, amigo. Irmãos, o contentamento não nasce quando Cristo... O contentamento, perdão, ele nasce quando Cristo deixa de ser apenas um meio para você alcançar alguma coisa. E ele se torna o centro da sua vida. O coração que aprendeu contentamento, ele nasce quando Cristo deixa de ser um complemento para você. E ele se torna o centro da sua vida, amigo. Jesus não é um meio para você alcançar a sua promoção na empresa. Jesus não é um meio que você usa para passar no concurso. Jesus não é um meio que você usa para encontrar um relacionamento. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é tudo que nós temos. Ele é a nossa recompensa. É com Ele que nós passaremos toda a eternidade, amigo. Irmãos, se Ele fizer, nós seremos o quê? Gratos. E se Ele não fizer, Ele continua sendo digno da nossa adoração, irmãos. É isso que Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação. Não é por aquilo que Ele me dá, não, é por quem Ele é. Um coração contente, ele se revela quando ele encontra a pessoa do Cristo. Não tem fruto, estou alegre.
Não tenho nenhuma evidência, existe uma satisfação. Isso não é emoção, irmãos. Isso é uma vida de quem encontrou a fonte. Quando Cristo é suficiente, amigo, a falta deixa de ser uma ameaça. Agora, irmãos, tudo vai se encaixando. O problema de Filipenses, o nosso problema, não é insatisfação. Não é ingratidão, irmãos. Não é ilusão, não é comparação. Não, irmãos. A raiz sempre foi a mesma. Tentar encontrar fora aquilo que só poderia sustentar você dentro, amigo. E Paulo revela isso para nós. Quando Cristo se torna suficiente, esse ciclo na nossa vida se quebra. Então o problema nunca foi o que faltava na sua vida. Era o lugar de onde você estava tentando se sustentar. Esse é o problema. Irmãos, agora, o texto de Filipenses, ele começa a fazer um sentido completo para nós. Porque Paulo não estava falando de um estado emocional. Paulo estava falando de uma alegria. Na verdade, Paulo não estava falando de uma alegria. Porque diferente do contentamento, a alegria, ela é a resposta da alma diante de boas notícias. É quando você recebe uma promoção, tu fica alegre. Comprou um carro, tu fica alegre. Viajou, tu fica alegre. Mas isso pode mudar. Recebeu uma notícia ruim, tu fica triste. Bateu o carro, tu fica triste. A viagem deu errada, tu fica triste. Você pode estar alegre hoje e pode estar triste amanhã. O que Paulo está propondo para mim e para você não oscila diante das circunstâncias. O que Paulo está propondo para mim e para você permanece. Contentamento não é emoção, contentamento é fundamento de uma vida cristã. Contentamento é uma satisfação tão profunda que ela não depende do cenário. Contentamento é uma vida que é sustentada por Cristo. Por isso que ele disse, eu aprendi um segredo. Porque o segredo não é controlar a vida. O segredo é estar sustentado por alguém que não muda. Você que está aqui hoje inquieto pelo seu amanhã, se você aprender a descansar no Senhor, Ele já está no seu amanhã. Você não tem controle sobre Ele, mas o Deus que você serve já está amanhã. Já está lá te esperando, amigo. Contentamento é você entender que talvez você não tenha tudo que você quer, mas você já tem mais do que você reconhece. Então o problema não é o que falta fora, o problema é o que não foi tratado dentro de nós. E aí, amigo, se você não tratar isso hoje, tu vai mudar de fase na sua vida. Mas se o seu coração não for tratado, você vai levar a mesma insatisfação para qualquer lugar. Tu pode conquistar mais, mas se Cristo não for suficiente na sua vida, nada vai ser. E eu queria te convidar a ficar de pé, porque nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Irmãos, presta bem atenção. Talvez Deus nessa noite não esteja nos chamando para avançar. Talvez Deus esteja nos chamando para ajustar a nossa percepção, ajustar o nosso coração, ajustar o lugar de onde você vive a sua vida. Porque viver insatisfeito não é viver de forma neutra, não é. É viver tentando extrair das coisas aquilo que só Cristo pode te oferecer. Nessa noite tem um convite para mim e para você. E o convite não é conquiste mais, não é. O convite é para a gente realinhar o nosso coração. O convite é para a gente sair da lógica de que falta alguma coisa e entrar em um descanso de quem já entendeu. Contentamento não é ter tudo. Contentamento é ter Cristo como suficiente. E quando Cristo ele for suficiente, irmãos, a sua vida, a minha vida, vai deixar de ser uma busca constante, e ela vai se tornar um lugar de descanso contínuo.
contínuo. Mas só entra nesse lugar de descanso quem entendeu. Eu aprendi o segredo. E o segredo tem nome. Repita comigo: Cristo. Esse é o segredo para quem quer viver uma vida cheia de contentamento. Queria te convidar, irmãos, por um instante, a fechar os teus olhos. Queria te convidar por um instante a fazer uma reflexão da sua vida. De onde você saiu? De onde você saiu, cara? Queria te fazer pensar nessa noite, refletir quais as privações que você teve lá atrás. E hoje você vive naturalmente como se isso aqui é o básico hoje para viver. Não, irmãos, eu queria te fazer refletir. Porque só vive contentamento quem entendeu de onde veio, de onde Deus tirou você, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu queria que você orasse nessa noite. Eu queria talvez que você pedisse perdão ao Senhor. Se porventura nessa noite o seu coração está sendo um coração ingrato, insatisfeito, um coração que vive se comparando,